Olá, querido, querida, seja bem-vindo ao canal Abençoando Você. Este é o nosso primeiro vídeo e o objetivo desse canal nosso, como o próprio nome diz, é abençoar a sua vida através de reflexões espirituais, através de reflexões de questões de saúde e bem-estar, para que a gente possa ter uma vida mais abençoada. O tema de hoje que nós vamos tratar nesse vídeo é sobre a solidão, sobre a solitude, um tema muito atual hoje em tempos de pandemia, isolamento. Mas antes da gente falar desse tema, vai aí, se inscreva, curta, compartilhe e comente. Comente o que achou do vídeo, comente sobre o tema do vídeo também. Então vamos lá? Vou começar com a palavra de Deus, que ela pode nos ensinar sobre a solidão. Então vamos ler o Salmo 23, do verso 1 ao 4. Pegue a sua Bíblia, pegue o Salmo 23, que está no Antigo Testamento, vamos ler do verso 1 ao 4. Assim diz na palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí vem o verso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A gente vê que o salmista, ele estava passando aí pelo vale da sombra e da morte. Sombra, escuridão, morte, enfermidade, destruição. E quem está com esse sentimento muito profundo de solidão, ela se sente nas sombras, essa pessoa, e ela se sente numa sombra, num vale, num buraco escuro. E muitas das vezes sente como se sua vida estivesse morta, ou até mesmo, os casos mais graves, sente vontade de morrer. É um sentimento que a solidão é um sentimento que quando não muito bem trabalhado, ou quando em casos extremos, chega a depressão. Outro versículo que a gente conhece na Bíblia que fala sobre a solidão é Isaías 41:10. Vamos lá, Isaías 41:10, também no Antigo Testamento. Fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Isso é Deus falando. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É Deus falando. Você está no vale da sombra da morte? Você está se sentindo assim? Não tema. O nosso Deus está contigo. Está contigo. Lembre-se disso. Isso é a promessa de Deus para nós. Mas o que é solidão? Qual que é a definição de solidão? Eu olhei no dicionário, diz que é o seguinte: é o estado de quem se acha ou se sente desacompanhado, porque às vezes a pessoa está acompanhada e ela se sente só. Ou uma sensação de isolamento ou o próprio isolamento. Essa é a definição de solidão. Mas a solidão, ela traz quais sentimentos pra gente? Quais são os sentimentos que a solidão nós sentimos quando estamos vivendo esse estado profundo? É vazio no coração, rejeição e inutilidade. Vazio no coração, rejeição e inutilidade. Vazio no coração por quê? Porque muitas das vezes a origem dessa solidão é emocional. Muitas das vezes a gente se sente inútil, inadaptado, não encaixado, fora do contexto. A gente se sente sozinho muitas das vezes porque a gente passa por um processo de rejeição, seja profissional, seja emocional, seja familiar, seja social. Então todos esses sentimentos que eu falei aqui, eles permeiam as percepções e as sensações de quem está com sentimentos de solitude, de solidão. Quais são os tipos de solidão? Então a gente tem a solidão emocional, a gente tem a solidão existencial e a solidão social. Então é a solidão emocional, social e existencial. Vou falar um pouquinho de cada um. Então a solidão emocional, geralmente a gente passa por esse processo de solidão
quando é um término de um relacionamento, quando há uma ruptura familiar, há amizades, quando há mudança de cidades e você se sente sem aquele apoio, quando há a morte de um cônjuge, de um animal de estimação. Essa é a solidão emocional. A solidão social, muitas das vezes, ela se dá por questões sociais, igual, por exemplo, nós estamos vivendo a pandemia, as pessoas estão ficando em casa, elas não estão se relacionando, né? Não estão indo muitas das vezes à escola, estão trabalhando virtualmente, andando na rua de máscara, não pode ter contato com as pessoas. Muitas das vezes a solidão social, ela se dá pela falta de propósito e significado na vida. A pessoa, ela não se encaixa, ela tem a sensação de que todo mundo está progredindo, todo mundo está tendo seu trabalho, seu emprego, sua família, crescendo na vida, estudando, desenvolvendo, e ela tá ficando para trás, ela tá ficando isolada, ela tá desconectada. O adolescente às vezes sente isso, a mulher na meia-idade, o homem na meia-idade se sente isso, o aposentado, o idoso muitas das vezes se sente isso. Ele vai perdendo o significado, vai perdendo aquela atividade, não necessariamente profissional, mas de utilidade. Ela se sente inútil, ela se sente descartada, ela se sente desconectada da comunidade ou da família. E tem a existencial, essa é a mais profunda. Essa existencial normalmente é quando a pessoa, ela tem dentro dela uma falta, um vazio do espiritual verdadeiro, do Deus, do Criador. Porque todos nós fomos criados com um propósito. Todos nós fomos criadas por Deus com um propósito na Terra. Então, nós temos a marca de Deus dentro de nós. Nós temos um lugarzinho dentro de nós, no nosso espírito, que cabe direitinho a presença de Deus. O interessante é que muitas das vezes tem pessoas que estão dentro das religiões, mas elas se sentem sem conexão com Deus. Ou elas às vezes se sentem, perdem essa conexão, que é o esfriamento espiritual. Ou muitas das vezes a pessoa nunca teve uma experiência. Ela até é religiosa, ela até participa de uma comunidade religiosa, mas ela não sente a presença, a intimidade com Deus. Que isso é um tema para um próximo vídeo. Então, essas três nuances são as nuances que envolvem a solidão. O que a gente vê de personagens na Bíblia que tiveram processo de solidão? Vários, Davi teve, muitas pessoas tiveram. Vou citar aqui três. O primeiro é o próprio Adão. Lá em Gênesis, na criação, a gente já vê que o ser humano nasceu para ser um ser social. Quando Deus criou Adão, ele ficou sentindo a necessidade de uma companheira. E Deus falou, não é bom que o homem esteja só. E ele criou a Eva, mostrando aí a necessidade de relacionamento com o outro social que o ser humano tem. Nós vemos também José do Egito, não sei se vocês lembram da história de José do Egito, que ele foi quase morto, jogado fora, vamos dizer assim, vendido como escravo pelos seus irmãos, e ele foi para o Egito, e lá ele teve vários momentos de solidão. Um dos principais foi quando ele, preso por causa daquela questão de Potifar, a casa ao qual ele trabalhava, ele estava na prisão, tinha o copeiro e o padeiro. E ele interpretou o sonho dos dois e falou, olha, concretizando esses sonhos, lembre-se de mim, me tire daqui. E concretizou, e eles não lembraram dele, ele não lembrou dele. E ele se sentiu só. O próprio Jesus, o nosso querido e amado e mestre, nosso Salvador Jesus, ele teve momentos de solidão. Um dos mais marcantes foi quando ele estava no jardim de Getsemane. Quando ele estava no jardim, ele estava prestes a ser morto, crucificado. Ele sabia que isso ia acontecer porque era profético. Ele teria que morrer para salvar a humanidade e ressuscitar. Mas ele também era carne, ele ali também era humano. Ele era Deus, ele era homem. E ali ele sentiu a solidão e pediu para os discípulos que estavam com ele no jardim de Getsemane, enquanto ele orava, para que vigiassem junto com ele. E aí ele tem um momento em que ele vê que eles não vigiaram. E aí ele sentiu solidão. Quais os conselhos que a gente pode dar? Bom, a primeira coisa é reconhecer que você está nesse processo de solidão e você identificar qual tipo de solidão que você tem. É solidão emocional, social ou existencial? Segunda coisa é fazer uma reflexão.
A causa da minha solidão, eu consigo mudar ou não? Por exemplo, um familiar que faleceu é uma coisa que não tem como mudar. Se é uma coisa que tem como mudar, ok. Como não tem, passar pelo processo de luto da perda daquele emprego, daquele negócio, daquela pessoa, daquela situação. Depois de passar pelo processo de luto, passar pela aceitação. Aconteceu. Fazer como Davi, quando o filho dele com Betseba morreu, ele aceitou. E aí, a gente passa para outra fase, que é o quê? Ressignificar, buscar na nossa vida mudanças de hábito, mudanças de estilo de vida. Muitas das vezes a pessoa pode precisar de uma ajuda espiritual, um aconselhamento, uma ajuda terapêutica para isso. Mas a pessoa só vai conseguir chegar nesses 3 níveis de ajuda se ela buscar, se ela quiser mudar. E buscar um novo significado. Lembrar de novo quem você é. Buscar a sua identidade. Lembrar que dentro de você, tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você teve forças para fazer, você ainda é a mesma pessoa. Você consegue. Você dá conta. Nesses tempos de pandemia que muita gente perdeu pessoas, perdeu coisas, perdeu contatos, perdeu dinheiro, perdeu emprego. Lembra a sua essência, a sua identidade, quem você é em Cristo. Que você não está aqui na terra à toa, que a vida não findou, não acabou para você, que agora é esperar a morte, né? Não, agora é terminar de criar os filhos e morrer. Não, você tá vivo, você tem, minha querida e meu querido, um propósito. Você está com vida, tem um sopro. Tem um propósito. Às vezes, dessa perda, dessa solidão, vai renascer o verdadeiro propósito seu, a sua verdadeira conexão com Deus, a sua verdadeira descoberta da sua identidade. Às vezes, a gente tem que perder algo para descobrir quem de fato nós somos e descobrir o propósito de vida. Lembre-se, descubra a sua identidade e você vai descobrir o seu propósito de vida. E quem está dentro do propósito de vida pode estar passando pelo deserto, mas não tem espaço para a solidão dominar o coração. Então é normal ter solidão, mas quando ela domina a sua alma e o seu espírito, é desequilíbrio. E lembre-se de uma coisa, você tem um propósito. Em Jeremias 1:5, tem uma palavra muito forte que Deus falou para Jeremias, está aqui na palavra de Deus. Todo mundo nasceu com um propósito. E seu propósito não é ficar aí, isolada, sofrendo, se sentindo inútil, se sentindo desconectada, sentindo que tudo terminou. Não. A palavra de Deus nos diz que Deus falou isso a Jeremias. Que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, ou seja, do ventre da mãe, te santifiquei e as nações te dei profeta. Antes de você nascer, Deus já tem um propósito para a sua vida. Não interessa de que família você veio, de que situação você veio. Deus tem um propósito. Então comece a lutar contra isso. Fortalece, ora, ouça boas músicas, veja bons programas, para de ouvir coisa negativa, coisa ruim, para de ficar saudosista demais, olha para frente, ressignifica aquilo, busca sua identidade, busca seus sonhos, pode nascer da solidão e da perda o verdadeiro propósito da sua vida. Creia nisso. Creia que de hoje para frente tudo pode mudar. E se tem alguém que você conhece, que está vivendo esse processo, manda esse vídeo para essa pessoa, encaminha para ela, ore por ela, edifique ela, e dessas cinzas vai nascer uma nova pessoa. É isso, é uma pequena palavra, espero que tenha edificado a sua vida. Curta, compartilhe, se inscreva no sinal, ative o sininho e aguarde os próximos vídeos. Eu abençoo você, em nome de Jesus.